99 FM. Esta é a Rádio São Carlos FM, ZYE 311, canal 300, 107,9 MHz. Todo dia, o dia todo com você. Agora, na São Carlos FM, primeira página no ar. Jornalismo dinâmico, tudo sobre São Carlos, integrando toda a região com informação, com credibilidade. Agora, primeira página no ar. A frase "Lula seria reeleito se a eleição fosse hoje" tem perdido força à medida que novas pesquisas eleitorais sobre 2026 são divulgadas. A popularidade do petista tem diminuído nos últimos meses e não há sinais de recuperação. Segundo a pesquisa Genial Quest, de 3 de abril, Lula ainda lidera contra os principais adversários da direita, mas sua vantagem tem diminuído gradualmente. A porcentagem de pessoas que acreditam que Lula não deveria se candidatar subiu de 52% para 62%. A distância entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, caiu de 9 para 6 pontos desde dezembro. E contra Romeu Zema, governador de Minas Gerais, a vantagem de Lula caiu de 17 para 12 pontos. Mesmo com a alta de reconhecimento de grande parte da população em relação a esses governadores, a diferença diminuiu. Enquanto isso, Jair Bolsonaro segue inelegível até 2030, mas ainda tenta manter sua relevância política. A crítica a Lula se intensifica, com apontamentos sobre a influência de Janja e Haddad, sugerindo que ele possa apoiar outro candidato em vez de arriscar uma derrota nas urnas. O futuro político de Lula está incerto. Sexta-feira, dia 4 de abril de 2025, está no ar o Primeira Página no Ar, primeira edição, a sua fonte de informação. Ivan Lucas e Paulo Melo trazem a partir de agora as notícias mais importantes para você começar o dia bem informado. DEIC deflagra operação e bloqueia carros de luxo ligados a esquema criminoso no interior. Bazar beneficente nos Salesianos promete variedade, preços a partir de R$2. Ovos de Páscoa, Procon de São Carlos divulga pesquisa. Madrugada de terror, ladrão leva peça de caminhão no Jardim Caraí, em Baté. E ainda o Giro da Polícia, Coluna Torpedos, as notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo, além da entrevista com o vereador Gustavo Pose, a partir de agora, no Primeira Página no Ar, primeira edição. Primeira Página no Ar. Apresentação: Paulo Melo, Ivan Lucas. Primeira Página no Ar. Vamos às informações do mercado financeiro, pois o dólar comercial fechou em queda de 1,23%, sendo vendido a R$5,62. O euro fechou em alta de 0,35% e está sendo comercializado a R$6,20. Já a Bovespa fechou em baixa de 0,04% e está com 131.140 pontos. Essas são as informações econômicas desta sexta-feira. WhatsApp Primeira Página 34199462. Tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no Ar. Muito bem, vamos então à previsão do tempo para São Carlos nesta sexta-feira, que indica um tempo de sol pela manhã. À tarde é esperado uma breve chuva e à noite não chove. A temperatura varia entre 20 e 27 graus, com umidade entre 73% e 100%. O acumulado de chuva pode chegar a 4,8 milímetros. O vento sopra de sul-sudeste a 8 quilômetros por hora. Fase da lua, estamos na fase nova. Vamos ouvir então agora a previsão do tempo para a região sudeste. A previsão do tempo indica que para esta sexta-feira, o sudeste brasileiro terá chuva intensa em áreas dos 4 estados da região. Em praticamente todo o estado de São Paulo, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
em cidades como Pederneiras e Ibitinga, mais no centro da unidade da federação. Já em Minas Gerais, os acumulados mais expressivos serão registrados no Triângulo Mineiro e no sul do estado, em municípios como São Gonçalo do Sapucaí. No Rio de Janeiro, todo o estado contará com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente mais ao sul, como em Barra Mansa e Rio Claro. No Espírito Santo, por sua vez, as chuvas mais intensas se concentram no sul, sobretudo em Alegre e em Itapemirim. Para o centro capixaba, a possibilidade de chuva. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 18 graus em Belo Horizonte. Já a máxima pode chegar a 33 em Vitória. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 97%. Primeira página no ar. 7h06, pode olhar aí, 7h06, muito bom dia para você que está na São Carlos FM no 107.9, uma manhã fresca, gostosa aqui em São Carlos. Bom dia para você que está no nosso app, você que está no nosso Facebook. Aliás, no Facebook você pode comentar, participar, mandar a sua opinião, a sua sugestão e compartilhar para que as pessoas possam ficar muito bem informadas aqui no Primeira Página no Ar, primeira edição. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, Ivan Lucas. Bom dia, Ronaldo Piloto, todos os ouvintes da São Carlos FM. Está no ar o seu Primeira Página no Ar, primeira edição de sexta, sextou, né? E agradecer você, meu amigo, minha amiga que já está aí com a gente, e lembrá-los que vocês podem nos assistir pelo Facebook São Carlos FM 107.9. Lá você pode deixar seu comentário, ou se você preferir, também pode participar com a gente pelo WhatsApp, que é o 3419-9462. 3419-9462 para você participar com a gente. Bom dia, Ronaldo Piloto. Bom dia, Paulo Melo, bom dia, Ivan Lucas, bom dia, nossos queridos ouvintes. Agora 7h07, realmente o Ivan tem razão, amanhã está super gostosa. O difícil, Paulo Melo, é fazer um morcegão como eu, conseguir acordar cedo bem como um galo. Tá difícil trocar morcego por galo, mas depois que você acorda, amanhã está de fato maravilhosa. E nós vamos com muita informação e notícia para vocês. Quem ainda não baixou nosso aplicativo, não perca tempo, vai lá na Play Store do seu celular, digite São Carlos FM, baixe de graça para Apple, para Android, depois com um clique você acompanha toda a programação da 107,9 todo dia, o dia todo. Bom dia. Vamos de notícias, pois o prefeito de São Carlos, Neto Donato, entregou nesta quinta-feira ao presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, o projeto de lei para instituir a tarifa zero no transporte coletivo aos sábados, domingos e feriados. A proposta também prevê a criação permanente de uma linha circular dentro da Universidade Federal de São Carlos. Ao justificar a necessidade do projeto, Neto Donato destacou que poderia adotar a medida por decreto, mas optou encaminhá-la como lei para garantir a sua continuidade, independentemente das futuras administrações. Bom, hoje um dia de muita alegria aqui para a cidade de São Carlos. Estou aqui no Legislativo Municipal, junto com o presidente Lucão, com o presidente da Câmara Municipal, com o presidente presidente da comissão que analisa os setores de trânsito e transporte aqui na Câmara, e com os demais vereadores, para trazer o projeto de lei, vereadores, que oficializa e institui a tarifa zero nos sábados, domingos e feriados. Além do que, cria permanentemente a linha circular dentro da Universidade Federal. E por que nós estamos fazendo isso por lei? Para deixar algo fixado mesmo aqui na cidade de São Carlos, para que isso possa se tornar uma política pública permanente. Poderia fazer isso por decreto, como em outras cidades, mas a gente entende, presidente, que esse decreto ele pode sair a qualquer momento com outros prefeitos no futuro, e nós queremos sim deixar essa política pública implementada e enraizada aqui na cidade de São Carlos. Então entrego aqui para vocês esse projeto de lei e pedindo para todos os vereadores que vocês olhem com muito carinho e com muita compreensão esse grande avanço para o transporte público aqui da cidade de São Carlos. O presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes, recebeu a proposta e reforçou o compromisso da casa em analisar o texto com celeridade.
Recebemos aqui com muita alegria o nosso prefeito municipal, que traz consigo aqui um projeto de lei muito importante. Foi uma de suas intenções durante as suas andanças pela cidade, esse desejo de ter a tarifa zero nos feriados, finais de semana, e também dentro da Universidade Federal também não vai haver a cobrança. Então é com muita satisfação, com muita alegria que eu quero dizer que nós estaremos analisando, as comissões estarão analisando, o presidente da comissão também, vereador Delvim. Eu não vejo dificuldade da gente tramitar esse processo com rapidez. É um ato muito importante, onde vai trazer um benefício para a população da nossa cidade. Então são projetos como esse que que o senhor pode contar também com o nosso apoio. A proposta agora segue para análise das comissões antes de ser votada no plenário da Câmara. A Prefeitura pretende instituir a gratuidade a partir do dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. O projeto será financiado com recursos do orçamento municipal, Ivan. Exatamente, o prefeito fez o certo, o correto. Como ele próprio disse no seu áudio, se ele faz um decreto, pode vir outro prefeito aí depois dele e derrubar o decreto. Agora, com lei, não. Lei tem que passar pela Casa de Leis, ou seja, pela Câmara Municipal, caso um dia alguém queira derrubar. Lá em Ibaté tem um saudoso vereador que falava: leis é leis. Leis é leis. Leis é leis. E falando em Casa de Leis, onde teve, né, Paulo, a sessão ontem em relação, na verdade, uma audiência pública, né, em relação ao transporte público, que teve bastante movimentação. Mais uma vez politizada, né? Os assuntos, né, ao invés de serem debatidos de forma séria, de forma imparcial, foi politizada, pelo que nós ficamos sabendo, né, Ivan? Até porque eu sempre digo, quando se politiza, quando se toma partido A e B em qualquer situação, não fica bom, né? Então nós percebemos, né, e aqui eu estou colocando no condicional, mas nós percebemos que militantes de partidos políticos participaram dessa audiência pública, né? Atacaram secretários, atacaram o prefeito, né? Atacaram os donos da empresa, né? A gente vê, pelo menos o que eu percebo, é uma vontade de melhorar. O serviço tá bom? Não tá. Você falou tudo. Não tá bom. Porque se tivesse bom, o povo não reclamaria. E quem reclama é o cidadão que tá usando, viu, Ivan? Que utiliza, e né? aqui eu esqueço esse povo de militância, essas coisas, esses grupos de... Eu esqueço essa parte. Eu tô falando ali do trabalhador, da trabalhadora que pega o ônibus de manhãzinha, que tem as suas reclamações, as suas dificuldades, né? Eu enfatizo essas pessoas, né? Que são as verdadeiras usuárias do transporte público e sofrem com o mau serviço que vinha sendo prestado, ou vem sendo prestado. Por que vinha? Porque nós tivemos aí o anúncio de 10 novos veículos. E 5 em janeiro, então são 15. Então são 15 novos veículos que já estão circulando pela cidade. E agora esperamos, Ivan, que os outros veículos da frota também possam ser atualizados. Claro. Porque quanto mais novo o veículo for, melhor serviço ele vai prestar. Exato. Né? E eu vejo, repito, uma vontade, né, da atual gestão em tentar melhorar o serviço, né? A gente percebe isso, né? Tá bom o serviço? Não tá. Tá 100%? Não tá. Mas em vista do que estava sendo, já está melhorando, né, Ivan? É diferente se a gente visse, por exemplo, o prefeito de Braços Cruzados. Sim. Seria muito diferente. Agora, a gente vê, como o Paulo disse, uma tentativa de melhorar o transporte, né? Como ele também disse, muito bem dito, inclusive, não tá bom. Porém, está tentando melhorar. Como, por exemplo, as linhas de ônibus. A gente quer saber, essas linhas de ônibus que eles retiram os finais de semana, agora que vai ser gratuito nos finais de semana, vão manter essas linhas ou não? Então. A gente quer saber também. Provavelmente assim você não. Também quer saber. Provavelmente não. Provavelmente vão ser as linhas que circulam no final de semana e estas vão ser tarifa zero. Entendi. E vai dar conversa. Vai dar conversa. Então a prefeitura e a empresa já pode se preparar.
7h15. Pode olhar aí, 7h15. Vamos falar do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, pois a presidente Érica Ricci Donato deu início à entrega de 1.000 cestas básicas recebidas do governo do estado de São Paulo. Após uma reunião com a presidente do Fundo Social Paulista, Cristiane Freitas, que é a primeira-dama, lá no Palácio dos Bandeirantes, e elas se encontraram. As cestas foram entregues à comunidade local para apoiar as entidades assistenciais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social. Na última quinta-feira, ou seja, ontem, né, a Érica entregou pessoalmente 60 cestas básicas ao projeto Madre Cabrini, que atende crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos no Jardim Gonzaga e toda aquela região. A entidade oferece apoio educacional, alimentação e atividades culturais e recreativas. A doação visa fortalecer o trabalho da instituição, que desempenha um papel importante no apoio a famílias em situação de extrema vulnerabilidade. O Fundo Social de Solidariedade tem se empenhado em distribuir as doações rapidamente, conforme a demanda das entidades que solicitam as cestas por meio de ofícios. A presidente do Fundo Social de Solidariedade destacou que a equipe organiza o transporte e entrega pessoalmente as doações. Exatamente, o Fundo Social ele trabalha com tudo aquilo que ele recebe fazendo a doação. O nosso intuito não é acumular, é doar para ajudar o maior número de pessoas, de entidades que estão precisando. Então, conforme está entrando, a gente tem os ofícios dos que estão solicitando e já estamos fazendo a entrega, e hoje foi aqui no projeto Madre Cabrini. A quantidade de cestas que nós fornecemos pelo fundo é realmente de acordo com aquilo que nos é solicitado para atender o número de crianças ali que encontra-se no projeto, na entidade. Então, eles enviam um ofício com o número de crianças e, baseado nesse cálculo, a gente faz a entrega do número de cestas. Nós recebemos 1.000 cestas básicas nesse momento e estamos conseguindo atender todo mundo, todas as entidades. A coordenadora do projeto Madre Cabrini, Madalena de Fátima Amistalden, destacou a importância das cestas para as famílias atendidas, ressaltando que essas doações fazem uma grande diferença no dia a dia das pessoas em situação de risco social. Eu coordeno o projeto Madre Cabrini. Esse projeto existe há 41 anos, fez 41 anos este ano. Nós atendemos 130 crianças e adolescentes do Jardim Gonzaga e adjacência. E todas as cestas básicas, né? Elas são fundamentais, porque a gente atende esse público prioritário, né? Que são famílias em extrema vulnerabilidade social. Aqui no projeto a gente oferece várias atividades para essas crianças em contraturno escolar. No período que elas estão aqui, elas fazem atividades multidisciplinares, musicalização e literatura, esportiva, fazem teatro, dança, inclusão digital. De manhã, elas vêm para cá, saem daqui almoçadas direto para a escola. E as que estão na escola vêm direto para cá, almoçam e já ficam para as atividades até o final da tarde. Isso vai ajudar muito essas famílias, esse público prioritário que a gente atende. Além das cestas básicas, o Fundo Social está promovendo uma campanha de arrecadação de ovos de Páscoa para as crianças assistidas. A meta é arrecadar entre 3.000 e 5.000 ovos, com aproximadamente 1.500 já coletados. Empresas e cidadãos podem contribuir com doações dos pontos de coleta espalhados pela cidade ou diretamente no Paço Municipal. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 16 3372 0865. Parabéns, né? O Fundo Social, e parabéns a essa entidade. Conheço a Madre Cabrini, já estive lá visitando. É de fato uma entidade bem estruturada, né, Ivan? Que atende o pessoal ali do Jardim Gonzaga e toda aquela região. Parabéns aí também a Madalena, né? Madalena de Fátima, que é a responsável lá pela entidade. Exatamente. Paulo, eu sempre vi essas cestas básicas do governo vir para Ibaté na gestão do Parrella. E nunca tinha visto vir para São Carlos. Então é mais um trabalho da Érica. Parabéns à Érica, que fez esse esforço, foi até São Paulo, solicitou essas 1.000 cestas básicas. Aliás, foi bom você falar isso aí. Aliás, foi bom você falar isso, ó. Porque eu já me coloquei à disposição tanto da secretária de Assistência Social de Ibaté, quanto do próprio prefeito Ronaldo Venturi,
para conversar lá com o pessoal, que é o Carlos Takahashi, que é o assessor direto do Gilberto Kassab e é o cara que faz a ponte lá com o Fundo Social para liberar as cestas, né? A secretária falou que tem amizade direto com a presidente do Fundo Social, primeira dama do estado, né? Então, tipo assim, não preciso da ajuda. Mas até agora não veio uma cesta para Ibaté. E São Carlos já veio 1.000. Né? Então, assim, eu me coloquei à disposição porque como eu trabalhei na prefeitura, eu sei o caminho, né? Mas até o momento não quis a ajuda, né? E quem perde é a população. Quem perde é a população, claro que é, mas tudo bem, né? A gente tá para ajudar, não para atrapalhar. Exato. Se não quer ajuda, eu não posso fazer nada, né, Ivan? 7h20, pode olhar aí, 7h20. O setor de animais de estimação está em constante expansão e a oportunidade de ingressar nesse mercado nunca foi tão acessível. Por esse motivo, pelo segundo ano consecutivo, o mandato do vereador Bruno Zanchetta oferece cursos gratuitos de capacitação voltados para pessoas que desejam atuar na área pet. O parlamentar, Ivan, destacou. Peraí que eu me perdi aqui. Agora achei. O parlamentar destacou a importância de investir na formação de profissionais capacitados, especialmente considerando o potencial de desenvolvimento deste mercado. Ele disse: sabemos que dar chances para que as pessoas possam entrar no mercado de trabalho é fundamental. A ideia de oferecer esses cursos gratuitos é proporcionar uma porta de entrada para muitos cidadãos que desejam se profissionalizar e aproveitar as oportunidades deste segmento. As inscrições do curso serão abertas em breve. A expectativa é que um grande número de interessados aproveite e entre nesse setor que tem um alto potencial de crescimento. Ele disse: estamos criando uma verdadeira rede de capacitação e profissionalização para quem ama os animais e deseja se inserir neste ramo. A qualificação é essencial para garantir que o setor pet continue crescendo de maneira responsável e sustentável. 7h22, 7h22. Hoje, sexta-feira, os salesianos aqui de São Carlos realizam um bazar solidário para arrecadar fundos destinados à compra de insumos para a tradicional Noite da Pizza. O evento vai acontecer na rua Padre Teixeira, 3.649, na Vila Neri, das 8h30 às 16h30 e promete atrair quem busca boas oportunidades de compra com preços a partir de R$2, Ivan. Entre os itens à venda, Paulo Melo, estão roupas masculinas e femininas, sapatos, brinquedos e acessórios, oferecendo opções para todos os gostos e idades. A iniciativa conta com a participação da comunidade e visa unir solidariedade e economia, enquanto apoia a realização de um dos eventos mais aguardados da instituição. Não perca a chance de contribuir e encontrar ótimos produtos por valores simbólicos. 7h23, 7h23, pode olhar aí. Com a proximidade das festividades de Páscoa, o Procon São Carlos realizou no dia 1º de abril uma pesquisa de preços de produtos típicos da data. O levantamento tem como objetivo fornecer uma visão das opções de preços no comércio local, ajudando o consumidor a fazer escolhas mais conscientes e a evitar surpresas no momento da compra. Os dados revelam, Paulo Melo, que os preços dos produtos podem variar bastante entre os estabelecimentos. A maior variação, do menor para o maior valor, foi registrada no bombom Ferrero Rocher. 8 unidades 100 gramas com 58,60% de diferença. Já em ovo de Páscoa foi encontrada a variação, sabe quanto? 42,64%. Foram comparados os preços de 66 itens de diferentes marcas. A pesquisa completa com todos os produtos, preços e variações podem ser conferida. Aliás, a pesquisa pode ser conferida no site jornalpp.com.br. Muito bem, Paulo Melo, exatamente isso. Agora,
Por isso que, com todo respeito, não é bom levar a criança no mercado, porque se você levar no primeiro mercado, você não vai conseguir pesquisar. É verdade. Ele vai querer já pegar aquele. O certo é você pesquisar antes, aí você já leva no supermercado certo. No mercado certo, aí você leva a criança lá. Porque se você for no primeiro mercado com a criança, vai ser naquele. Não vai ter pesquisa, não vai ter nada. É verdade. É bem lembrado. 7h25, vou falar da El Cardal Parrilli Bar, o verdadeiro sabor argentino em São Carlos. Localizado no estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público. No El Cardal você aproveita um buffet completo com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro, o destaque fica para o churrasco na autêntica parrilla argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chorizo e aquela picanha no ponto perfeito que você adora. Peça também pelo iFood. Voltou a funcionar o iFood, mano? Voltou. Voltaram? Tá funcionando. E experimente essa delícia no conforto da sua casa. Siga @elcardal.parrillibar nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Eu quero falar do Cativalente, o clube de tiro esportivo pioneiro em São Carlos, com o foco de oferecer uma experiência única na prática e competição de tiro. No Cativalente, você encontra um ambiente seguro com equipamentos modernos e instrutores altamente qualificados, garantindo a melhor experiência para todos. Através do tiro esportivo, os membros desenvolvem habilidades de concentração, precisão e disciplina, além de aproveitar um hobby emocionante e desafiador. A segurança é a prioridade do Cativalente e lá eles buscam sempre a excelência técnica, respeitando as leis e promovendo a inovação. Se você procura por uma atividade que traga benefícios para a sua saúde física e mental, vá conhecer o Cativalente ou entre em contato pelo WhatsApp 16 996208993. Siga o Cativalente no Instagram, anota o endereço aí, @cat_valente. Cativalente, onde a tradição e excelência se encontram no tiro esportivo. Mandar um bom dia pra Sônia Maria, mãe do Ivan, já tá aqui com a gente, sempre a primeirona. Bom dia, dona Sônia. O Beto Riso também mandando um ótimo dia. Fui na corrida do Helder Fragali, top. Também o Vlamir Silva, Renato Romanengue, a minha mãe Cida Melo, bom dia a todos, que Nossa Senhora Aparecida cubra com o seu manto sagrado vocês, amém, amém. Silvinha Silva também com a gente, bom dia, meninos, já tomei cafezinho, bora trabalhar, beijos, bom final de semana. O Asa, grande Asa, Luiz Carlos Modesto tá aqui com a gente, bom dia. Também o Mozart Pedroso escreveu, bom dia amigos de São Carlos. Tava bom churras ontem, Paulo Melo. Ótimo final de semana a todos. Bruno Furlan. O Rodrigo Furlan. Bruno não, Rodrigo Furlan. Ô Mozer, se eu falar pra você que eu perdi de ir com vocês comer uma pizza, cheguei lá em Baté, o churrasco já tinha acabado. Deveria ter ido comer pizza com vocês, viu? Um abraço, Mozer. Muito obrigado. Maria Conceição. Bom dia, Ivan. Paulo Pilotinho. Uma ótima sexta-feira pra vocês. Beijos. Também o Lino Gomes, bom dia, excelente equipe, ótima sexta-feira, ótimo trabalho, estaremos sempre juntos, fiquem com Deus. Bom dia, equipe 107.9, ótima sexta-feira, ótimo trabalho, parabéns pelo jornalismo. Muito obrigado, Lino. Obrigado, Lino. Tá mandando aqui também, fiquem com Deus. Damião Desarro, uma ótima manhã para todos. E a Cláudia Dovigo e o Ivan, bom dia, que Deus abençoe nossa sexta-feira. Muito bem, também o Paulo Gulo tá conosco, os Fernandos lá na Vila Prado sempre junto conosco, também o Maurício Gomes, um abraço para ele, obrigado pelo carinho, também o Neguinho, que tem uma lanchonete lá no Jardim Cruzeiro do Sul, um grande abraço a ele, obrigado pelo carinho e também obrigado pela audiência, Ronaldo Piloto. E também nós agradecemos a audiência, o comentário aqui da Maria Augusta, que está sempre nos acompanhando. Bom dia, piloto e equipe. Obrigado, querida, um super beijo, continue na audiência. Tá certo. Tem mais recado aqui, Ivan. Tem o Paulo Pajé com a gente, o Reginaldo Ferreira, André Zotesso, Fernando Amorim, o Samir Gardini tá aqui com a gente, grande Samir. O Paulo Gulo já mandou aqui, Ivan, vai Palmeiras. Brincadeira, hein? Goleamos ontem. Brincadeira. Quanto é que foi o jogo ontem, mano? 3-2. 3-2? Goleada, hein? Quem mais aqui? O Fernando Amorim, já falei. O Acenir Magalhães.
Senir Magalhães mandando bom dia aqui. O André de Salvo, ó. André Nery de Salvo, tá sumido, André. Abraço, doutor. Abraço ao André. A Alberto e Adete também, bom dia. Quem mais aqui? A Gisele Vicenza também mandando bom dia aqui pra gente, legal. A Abel tá aqui com a gente também. O Renato Romaneng, Marquinho Amaral, acordou cedo Marquinho hoje, hein? Mandando bom dia. Bem. O Jorginho, também o Paranazinho, vereador, também tá aqui com a gente, tá perguntando se eu sei informar a data do rodeio de Ibaté. Não tem nada definido de Ibaté. Ontem conversei com algumas pessoas, tá? Provavelmente será em outubro a festa, se ela acontecer, tá? Então ficou uma incógnita aí no ar. A Cidinha Enfermeira também com a gente, Michele Gonzaga. Quem mais aqui com nós? O Chicão da Martinelli com a gente também. Horácio Sanches e o Tiago Basso, galera aí, bom dia e muito obrigado a todos. Eu recebi uma notícia aqui do Éder, muito triste, né? Uma colisão frontal matou 3 e deixou um ferido numa rodovia de Minas. Ele está dizendo que todos são do bairro Jardim Cruzado em Ibaté. Puxa vida, que coisa. Que triste, né? Muito triste. Já eu vou ver essa matéria aqui e aí a gente passa pros amigos. Tá certo. Deixa eu mandar um bom dia também pro Jean Rossi e pro Marcos Santos. Um abraço para eles. Nós vamos para um breve intervalo. Não tem zap? Já leu? Já leu, eu tô perdido. O Bertinho Medeiros tá aqui com a gente de novo, ó. Programa ótimo, bom final de semana pra vocês, muita saúde, paz, um grande abraço e fiquem com Deus. E a Cecília Pazian, bom dia, melhor Jornal de São Carlos. Tem gente que fala que nós somos chapa branca, que não gosta de nós, mas tem uma parcela boa que gosta da gente. Exatamente, viu? Você veio até de branco para homenagear esse Com povo. certeza. É paz. Branco é paz. Hoje eu tô tranquilo. Exatamente. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco com muita informação para você, as curiosidades do dia, as notícias da polícia e, claro, a coluna Torpedos. E nós temos hoje o vereador Gustavo Pose, o líder do governo, que será entrevistado aqui. Nós vamos e já voltamos. Fique conosco. Primeira página no ar. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Tonim Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Seu gás acabou? Chame a Nova Sangás e a entrega é imediata. Os preços são reduzidos e vão te ajudar a economizar sem abrir mão da qualidade. A Nova Sangás tem uma ampla cobertura de entrega em toda São Carlos. Ligue já no 08.0148240 ou faça o seu pedido também pelo WhatsApp 16 33 75 8101. Trabalhamos de segunda a sábado das 8 às 19 horas e aos feriados e domingos o plantão é das 8 às 13.
Nova Sangás. Qualidade e preço baixo é aqui. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em 26 especialidades. Tudo isso com profissionais experientes e especialistas em suas áreas. Realiza atendimentos particulares e por meio de convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16993236139. Santa Casa Clínicas. Aqui você cuida da sua saúde e ajuda a manter os serviços da Santa Casa de São Carlos. Siga Santa Casa Clínicas nas redes sociais. Procurando mais emoção na sua vida? Conheça o CAT Valente, o clube de tiro pioneiro em São Carlos e região. Aqui você encontra segurança, equipamentos modernos e instrutores experientes para curtir e evoluir no esporte. Descubra um novo hobby. Venha conhecer. Entre em contato pelo WhatsApp 16996208993 e siga-nos no Instagram @CAT_Valente. Tradição e excelência no tiro esportivo. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. WhatsApp primeira página 3419-9462. Primeira página no ar. 7h35. Pode olhar aí, 7h35. Vamos agora com as curiosidades do dia com o Ronaldo Piloto. É isso aí, vamos falar de saúde, vamos falar das propriedades do jiló. Difícil comer isso, hein? Mas vamos falar. As propriedades do jiló são diversas. As que mais se destacam são uma razoável fonte de carboidratos e proteínas, boa fonte de minerais como cálcio, fósforo e ferro e boa quantidade das vitaminas A, C e do complexo B. Então, vamos comer que é bom. Fatos históricos e jornalísticos. Morre assassinado Martin Luther King em 1968. O Dr. Martin Luther King Jr. foi um pastor e ativista político americano, né? Pertencente à Igreja Batista, se tornou um dos mais importantes líderes do ativismo pelos direitos civis, para negros e mulheres principalmente, nos Estados Unidos e no mundo, através de uma campanha de não violência e de amor com o próximo. Se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz em 1964, pouco antes do seu assassinato. Seu discurso mais famoso e lembrado é: "Eu tenho um sonho". E, por último, hoje também é dia de Santo Isidoro de Sevilha. Piedoso e cheio de zelo, era um dos homens mais cultos do tempo e deixou escritos profundos e originais. O 8º Concílio de Toledo se referiu a ele com estas palavras: doutor insigne do nosso século, novíssimo ornamento da Igreja Católica, o varão mais sábio dos últimos séculos, cujo nome deve ser pronunciado com reverência. Essas são as informações e curiosidades do dia. 7h37. Pode olhar aí, 7h37. E agora nós vamos com as notícias policiais. Vamos com as notícias policiais que aconteceram aqui na região e, claro, em São Carlos, pois a Divisão Especializada de Investigações Criminais, a DEIC, deflagrou na última quarta-feira a Operação Pit Stop, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro de uma organização criminosa. Veículos luxuosos suspeitos usados no esquema criminoso foram bloqueados pela justiça. Cerca de 30 policiais civis da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, foram empenhados na ação para cumprir 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Montemor e Hortolândia. A investigação teve início por meio de um inquérito que apura o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro no interior de São Paulo. Revendedoras de carros de luxo foram alvo dos mandados, suspeitas de serem usadas na ocultação, movimentação e integração de valores provenientes de crimes.
Segundo a Polícia Civil, 75 veículos foram bloqueados e outros 70 pertencem a terceiros que foram apreendidos para análise. Durante as buscas, um homem de 43 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Com ele foram apreendidos um revólver calibre .357 e uma pistola. Também foram recolhidos aparelhos celulares, computadores, documentos e cerca de R$18 mil em espécie. E ontem, Paulo Melo, um incêndio ocorrido em uma kitnet no Jardim Tangará, em São Carlos, deixou um homem inconsciente. É isso aí, o imóvel situado entre as ruas Carmine Rocco e Nicolau Bafa teve um quarto consumido pelas chamas. Bombeiros extinguiram o fogo e localizaram a vítima caída inconsciente, prestando socorro imediato. Ele foi levado para a Santa Casa, mas sem ferimentos por queimadura aparente. A causa do incidente ainda é desconhecida e a perícia não chegou a um resultado preliminar. O caso será investigado. 7h39, na noite do dia 2 de abril, ou seja, anteontem, né? Um homem sofreu ferimentos graves ao ser esfaqueado no pescoço e no braço direito durante um desentendimento com sua parceira na rua Donato Pedrino, no bairro Antenor Garcia, em São Carlos. O ataque ocorreu na casa onde moravam e a mulher fugiu antes da chegada das autoridades. Os guardas municipais foram acionados e se dirigiram à unidade de saúde onde a vítima estava sendo atendida. O homem recebeu atendimento inicial na UPA do Cidade Araci e, devido à seriedade dos cortes, foi operado na Santa Casa. A Polícia Civil registra o caso e investiga, mas a suspeita ainda não foi encontrada. E um homem foi executado brutalmente durante um assalto em São Carlos. Joel de Souza Camargo, de 59 anos, foi assassinado a tiros durante o assalto na rua Luiz Corneta. Ele saiu de casa com a esposa quando dois homens em uma motocicleta os abordaram. Um dos assaltantes estava armado e colocou o revólver no peito de Joel, que reagiu e entrou em luta com os criminosos. Na confusão, o bandido atirou 2 vezes, acertando o peito da vítima e o muro da casa. A esposa testemunhou o crime e afirmou que o segundo assaltante incentivou os disparos. Após o ataque, os criminosos fugiram com uma motocicleta Honda de Joel rumo ao prolongamento do Jardim Medeiros Antenor Garcia. O SAMU socorreu a vítima e levou à Santa Casa, mas Joel não sobreviveu. A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, assumiu o caso e já busca os suspeitos. A Polícia Científica fez uma perícia no local, coletando provas, e o corpo foi enviado ao IML. Só um adendo, Paulo, a moto já foi encontrada, mas os suspeitos ainda não. Mas não pode reagir, né, gente? É complicado. Eu sei que a gente fica pé da vida, né, mas não é bom reagir. Entrega seus pertences, porque você vê, tiraram a vida do cara. E a família tá abalada com tudo isso, claro. Com certeza. Vamos lá, 7h42, pode olhar aí, 7h42, uma moto que pertencia ao mestre de obras, que é o que eu falei agora, o Joel, né? Que acabamos de falar. A vítima de latrocínio foi encontrada abandonada lá na região do Zavaglia, Paulo. O veículo foi localizado por um operador de retroescavadeira que avistou a moto em meio ao mato e acionou a polícia. É isso aí, a motocicleta, Ivan, estava caída dentro de um buraco em uma estrada de terra entre os bairros Zavaglia e Abdelnur, uma área conhecida pelo descarte de veículos abandonados. Muito bem, 7h42. E é o que pode eles olhar fazem, aí, 7h42. Eles deixam as motos, né, no matagal, né, e depois eles vão depenando, né? Aí vai trocando, adulterando. Sim. Né? É o que a gente tem visto. Uma motorista que seguia para o hospital após ser picada por um escorpião, Paulo, perdeu o controle do seu Honda City, colidiu com uma van da prefeitura e capotou na tarde da última terça-feira na Avenida Vitório Margozzi, lá no bairro Água Branca, sabe onde? Em Piracicaba. É isso aí, de acordo com informações, o acidente ocorreu nas proximidades da Avenida Francisco Luiz Razeira.
A vítima sofreu um ferimento grave na mão com amputação do membro. Misericórdia. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Piracicaba prestaram um atendimento no local e a motorista foi encaminhada à Santa Casa. A polícia científica foi acionada para a perícia e as causas do acidente estão sendo investigadas. 7h43, um ecoponto localizado na Avenida Marginal no Bro, em Tirapina, foi incendiado no meio desta semana. De acordo com a Defesa Civil, o fogo teve início por volta das 18h50, ou seja, no início da noite, e foi controlado às 21h30. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e o caso está sob investigação. Agora de Tirapina vamos para Ibaté. Um furto na calada da noite deixou o caminhoneiro de Ibaté em apuros. Na madrugada de quarta-feira, por volta das 2h40, um autor desconhecido roubou o módulo de um caminhão Volvo FH 440 estacionado na rua Gelindo Tamos, no Jardim Caraí. O crime, classificado como furto pelo artigo 155 do Código Penal, foi registrado na Delegacia de Polícia de Ibaté na última quinta-feira, ou seja, ontem. A vítima, proprietária do veículo, informou que câmeras de segurança capturaram a ação, mas a baixa qualidade das imagens, somada à falta de iluminação, dificulta a identificação do ladrão. A vítima se comprometeu a entregar as gravações à polícia para análise. O boletim foi elaborado para cumprir exigências do seguro do caminhão, que pertence a uma empresa de Mauá. O caso agora depende da apreciação do delegado, enquanto a população local cobra por mais segurança nas ruas. Ou seja, a vítima do caso investe um pouquinho mais em câmera, né? Porque a câmera que ela tem lá não funcionou para nada. Porque baixa resolução e falta de iluminação não serve para nada. Não serviu para nada, né? 7h45. Pode olhar aí, 7h45. Eu tenho um recado do Sindipam para você, servidor público de São Carlos, pois o Sindipam é o seu representante legítimo e precisa que você o fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindipam. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. O sindicato forte se constrói com a sua participação contínua. Unidos, conseguiremos dar voz aos nossos anseios e condições melhores de trabalho. Como sócio, além de ter uma entidade sólida e atuante na defesa dos seus direitos, você poderá usufruir de benefícios como assistência jurídica e convênios com universidades e diversas opções de lazer e turismo com descontos exclusivos. A meta é cada vez mais ampliar todas as vantagens. Sindicato Forte se constrói com a sua participação contínua. Não fique só. Fique com o sindicato. Fique sócio do Sindipam. Sindipam, tudo por uma vida melhor. Chegou aquela época do ano, piloto, acho que tocaram a campanha lá. Chegou aquela época do ano, declarar o imposto de renda, e aí vem a correria, a caça aos documentos, senhas, acessos e a dúvida se está tudo certo. Mas calma, tem um jeito muito mais rápido, seguro e prático de fazer isso. É com o certificado digital da CISC. Com ele, você acessa o portal da Receita com sua identidade digital, importa os dados da declaração anterior e preenche tudo com muito mais agilidade, sem estresse, sem complicação e com o suporte de quem entende do assunto. Então, se você fazer seu imposto de renda, passa lá na CISC, agende o seu horário pelo 99621-9588. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor, Ivan. 7h47. O Angelão disse que deixou uma mensagem aí no WhatsApp, piloto. Dá uma olhada aí. Deixou? Porque ele deixou aqui no Facebook. É, ele disse que deixou uma mensagem no WhatsApp pra gente olhar. Entendi. Vai lá, piloto. Vamos lá? Bom dia, caríssimos, Ivan, Paulinho, piloto, ouvintes do Jornal PP, primeira página no ar. Ontem encontrei o prefeito Neto Donato próximo à Câmara Municipal e aproveitei a oportunidade para reivindicar que o mesmo
Tome conhecimento. Em um futuro bem próximo, coloque em prática uma lei aprovada e sancionada no dia 8 de março de 2023, projeto tal, que trata de instituir em nosso município o Dia de Cuidados e Prevenção à Obesidade. Esse projeto foi solicitado pelo vereador Bruno Zanqueta, o Zancheta, atendendo uma solicitação feita por mim enquanto eu atuava na rádio RCA. Se o prefeito fizer esse projeto acontecer, São Carlos poderá ser pioneira em tratar com a devida atenção um tema tão importante a favor da sociedade. Aí segue abaixo a cópia da lei. Tá aí, tá dado o recado então. Valeu, Angelão, obrigado. Tem recado aí, Ivan? Então vamos pro intervalo, a gente volta já já. Você está ouvindo Primeira Página no ar. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Tonim Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Nova Sangás. Qualidade e preço baixo é aqui. Ligue agora. 08.014-8240. Conte com a Nova Sangás. Segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Feriados e domingos, o plantão é das 8 às 13 horas. Nova Sangás. Quando precisar, já sabe. Ligue 08.014-8240. A entrega é rápida, com garantia de qualidade e o menor preço da região. Nova Sangás. A Santa Casa Clínicas está de casa nova, na rua 15 de novembro, número 921, anexo à Santa Casa de São Carlos. O local fica a poucos metros do prédio antigo. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em diversas especialidades. Realiza atendimentos particulares e convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16-99323-6139. Está precisando de caçamba? A Brasil Caçambas tem a solução. Atendemos com eficiência, transparência e agilidade, oferecendo caçambas de 3, 4 e 5 metros para sua obra ou reforma. Brasil Caçambas, atendendo você com o melhor preço e a eficiência que você precisa. Solicite já a sua pelo telefone e WhatsApp 16 33 75 15 15. Brasil Caçambas, rapidez e qualidade no descarte de entulho. A rádio que te acompanha em todos os momentos. Agora tem aplicativo para todas as horas. Baixe nosso app São Carlos FM, disponível para Android e iOS. Ouça música, notícias e muito mais no seu celular. Baixe agora, app São Carlos FM. WhatsApp Primeira Página 3419-9462. Primeira Página no ar. É hora da Coluna Torpedos, trazendo as polêmicas e tudo o que acontece em São Carlos e região.
7h52. Pode olhar aí, Gustavo Pose, 7h52. E agora nós vamos com a coluna Torpedos do Jornal PP. Aliás, acesse o site jornalpp.com.br e fique muito bem informado. Coluna Torpedos, que tem gente que adora e tem gente que odeia, né? Vamos pro primeiro tópico, Paulo Melo. Caminhada e corrida da amizade. A mentora de vida e negócios, Cláudia Cury, concedeu entrevista a São Carlos FM para falar sobre a caminhada e corrida da amizade. Corre Comigo by Elder Fragale. O evento celebra a amizade, a superação e a importância da atividade física para a saúde e o bem-estar. Legado de Elder, apaixonado por esportes, família e amigos, Elder Fragale faleceu em 24 de maio de 2022, enquanto praticava o que mais amava, correr. Seu legado continua vivo, inspirando muitas pessoas a adotarem a corrida de rua como um símbolo de liberdade, saúde e qualidade de vida. Primeira página no ar. Acompanhe o Primeira Página no ar na São Carlos FM no 107.9, de segunda a sexta-feira em 3 edições, às 7, às 12 e às 18 horas, aos sábados às 7 e às 12 horas. Muita informação para você no seu rádio e, se preferir, assista ao vivo pelo Facebook. Não perca. Nomeação: Thaís Ruggiero Massúcio, que atuava na Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana, foi nomeada diretora do Departamento de Acervo Institucional da Secretaria Municipal de Cidade Inteligente e Transparência. Parabéns e boa sorte para a Thaís, que tem experiência no jornalismo, inclusive já trabalhou aqui no Primeira Página. Segurança. O vereador Júlio César do PL apresentou um projeto de resolução para criar a Frente Parlamentar de Segurança Pública. O objetivo é promover debates, articular iniciativas, fiscalizar e propor políticas voltadas à segurança da população, prevenção da violência e criminalidade, além da valorização dos profissionais da área. Projeto: o vereador Leandro Guerreiro propôs um projeto de lei para a criação do Sandbox Municipal de Inovação em São Carlos. A medida busca modernizar serviços e processos, aprimorar políticas públicas e fomentar o desenvolvimento tecnológico local. Sucesso. O cinema social para crianças com autismo foi um grande sucesso. Mais de 500 crianças de instituições assistiram ao filme Flow. Parabéns ao secretário municipal da Pessoa com Deficiência e para Desporto, Rafinha Almeida, e toda a equipe pela realização desse importante projeto. 100 dias. Algumas secretarias municipais ainda enfrentam dificuldades para elaborar o relatório dos 100 dias do governo Neto Donato. Existem pastas que seguem com cargos vagos e estão em fase de estruturação. Rodeio. Muitos leitores têm nos procurado para saber onde comprar os ingressos pagos e como se cadastrar para os gratuitos do São Carlos Rodeio Fest. Calma, pessoal, ainda é cedo. A festa acontece só em agosto. Há rumores de que os organizadores da MP Produções estarão na cidade nesta sexta-feira. Será que vem novidades por aí? Ligação. O vereador Djalma Nery do PSOL afirmou em entrevista aqui na São Carlos FM que o ex-prefeito Newton Lima sequer ligou para pedir desculpas pelo acordo não cumprido. Djalma, porém, foi direto. Ele disse: assunto encerrado e mantenho minha pré-candidatura a deputada estadual de pé. Animadora de torcida. Raquel Auxiliadora do PT poderia ser animadora de torcida. Além do áudio vazado durante a transmissão da sessão, onde pede para não esvaziarem o plenário da Câmara, jornalistas teriam flagrado a vereadora no meio do público, aparentemente orientando ou incentivando as pessoas. Será verdade? Lista de chamada. Por incrível que pareça, em uma sessão tão polêmica como foi a de terça-feira, nenhum vereador faltou. Em situações parecidas, num passado não tão distante, alguns preferiam pegar o banquinho e sair de mansinho. As coisas estão mudando. Inauguração. A Prefeitura de São Carlos e a CISC inauguram nesta sexta-feira às 8h30 a Praça da CISC, Luiz Paulilo Filho, no Jardim Cardinale.
O espaço recebeu um investimento de R$ 579.677,21 e conta com a pista de caminhada iluminada, bancos, paisagismo, parque infantil, calçadas acessíveis e iluminação. Espaço para a comunidade. A Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura destaca que a Praça da Assis será um importante ponto de encontro para atividades físicas, recreação e cultura, fortalecendo a interação social entre os moradores. Além disso, a área verde contribuirá para a preservação ambiental, ajudando na purificação do ar, no equilíbrio climático e na redução do calor na região. Giro de notícias e os destaques do momento no Primeira Página no Ar. Sete horas e 58 minutos, pode olhar aí, 7h58. O MP do Paraguai vai investigar suposta espionagem da ABIN. Essa e outras informações no Giro de Notícias com o jornalista René Almeida. O Ministério Público do Paraguai anunciou nesta quinta-feira que abriu um processo criminal para investigar uma suspeita de espionagem digital pela Agência Brasileira de Inteligência. Na terça-feira, o governo paraguaio já tinha convocado o embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes, para cobrar explicações sobre o suposto monitoramento da ABIN aos sistemas do país vizinho. O Supremo Tribunal Federal definiu medidas para combater a letalidade policial durante operações da Polícia Militar contra o crime organizado nas comunidades do Rio de Janeiro. Conforme a decisão, o governo do Rio deverá seguir regras como o uso proporcional da força policial, câmeras nas viaturas, elaboração de um plano de reocupação de territórios invadidos pelo crime, além da entrada da Polícia Federal nas investigações contra milícias e tráfico de drogas. O presidente Lula assinou um decreto que antecipa o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS para abril e maio. Assim, a primeira parcela será paga neste mês e a segunda no próximo mês, a exemplo do que ocorreu em anos anteriores. A quantidade de vendas de veículos novos no primeiro trimestre de 2025 foi a maior desde 2008. Foram vendidas 1.080.000 unidades nos 3 primeiros meses do ano, resultado 8% superior ao anotado no mesmo período de 2024. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. O dólar caiu 1,23% e encerrou a quinta-feira cotado a R$ 5,62, o menor valor desde 14 de outubro do ano passado. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, também teve queda de 0,04% e fechou aos 131.141 pontos. Investidores ainda repercutem as novas tarifas de importação anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira. O Fluminense anunciou a contratação do técnico Renato Portaluppi. Essa será a 7ª passagem do treinador pelo tricolor, clube pelo qual também foi jogador. Renato assinou o contrato até o fim do ano com o Fluminense e inicia os trabalhos já nesta sexta-feira. A estreia está marcada para o domingo às 16h no Maracanã, diante do Bragantino pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Giro Esportivo, no Primeira Página no Ar. E foi no sufoco. Brasileiros conquistam resultados magros fora de casa. As informações chegam agora com a jornalista Daniela Esperon. No duelo brasileiro da fase de grupos da Libertadores da América, tudo igual. Bahia e Internacional se enfrentaram na Arena Fonte Nova e ficaram no 1-1. Acontece que esse placar para o tricolor baiano teve gosto de derrota, já que o Colorado empatou a partida na reta final do segundo tempo com o Ener Valência. Rogério Ceni lamentou a igualdade e ficou feliz com o que a sua equipe produziu em campo. Triste você não sair com o triunfo no dia de hoje. Eu acho que nós produzimos para tal
e não ficamos satisfeitos com o ponto que nós conquistamos. Eu acho que nós poderíamos, e seria justo hoje, no dia de hoje, ter levado os 3 pontos. Nem por isso, eu acho que a gente... Eu acho que todos saem felizes pela produção do time, pelo que o time produziu, pelo que o time jogou, e acaba todo mundo voltando triste pelo resultado para casa. O Palmeiras não teve vida fácil no Peru, mas conseguiu vencer o Sporting Cristal por 3-2. O triunfo veio somente nos acréscimos do segundo tempo. Já o Flamengo, jogando na Venezuela, venceu sem muito brilho, 1-0 diante do Deportivo Táchira. 8h03, pode olhar aí 8h03, e agora vamos falar da rodada do Brasileirão. Agora as informações chegam com Humberto Ferretti. 3 jogos abrem neste sábado a segunda rodada do Brasileirão. A bola começa a rolar às 6:30 da noite no horário de Brasília, com um duelo de gigantes em Itaquera, Corinthians e Vasco. No mesmo horário, o Ceará recebe o Grêmio. Enquanto às 9, o Botafogo, atual campeão, pega o Juventude no Newton Santos. Todos os outros 7 jogos da rodada estão marcados para domingo. 4 da tarde tem outro duelo de gigantes entre Atlético Mineiro e São Paulo. Já o Fluminense, que demitiu o técnico Mano Menezes depois da rodada de estreia, recebe o Red Bull Bragantino. Às 6:30 da noite de domingo serão mais 4 jogos pelo Brasileirão. O destaque fica por conta de Inter e Cruzeiro. Mas ainda tem Mirassol e Fortaleza, Vitória e Flamengo, Sport e Palmeiras. A rodada do Brasileirão termina às 8:30 da noite com Santos e Bahia. No Primeira Página no Ar. Primeira Página no Ar. Entrevista do dia. 8h04, pode olhar aí 8h04, e agora nós vamos com o entrevistado do dia, que é o vereador Gustavo Pose, líder do governo na Câmara Municipal, que vai falar um pouquinho comigo e com você. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Ivan, bom dia, ouvintes, bom dia, pessoal aqui que está aqui hoje na rádio. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês, né? Agora, primeira vez aqui no estúdio novo, né? Exato. Isso, ficou bonito, tá bonita a coisa aqui. Vamos lá. Tá vivo, Gustavo? Opa! Porque o Gustavo que quase infartou terça-feira, hein? Tava bufando o homem. Que é isso? Terça-feira, né? Eu nunca vi o Gustavo bravo assim. É os amantes da democracia, mas só que não, né? Só gosta de ouvir o que eles querem ouvir, né? Quando se vem algo que contradiz o que eles querem ouvir. Você sabe que eu falei isso aqui e tomei nome de chapa branca aí, né? Entraram aí na live. Entraram na live. Eu acho que se você porque assim, na verdade foi torcida organizada, né? E tem até a animadora de torcida, né? Você ouviu hoje, né? Então assim, o povo tava lá para bater palma para quem é de esquerda e criticar. Eu fui falar da guarda municipal, não deixaram eu falar da guarda. Sim. Eu falei, mas que raio é isso? Não tem nada a ver com, é um assunto totalmente diferente do que tá tratado, nem isso eu posso falar. Então você percebe que o que aconteceu na terça-feira foi um movimento orquestrado, né? Para tentar de alguma maneira fazer uma pressão, né? E que não deixasse ninguém falar que fosse contra eles, né? Independente do assunto. Independente do assunto. E o que eu posso dar de testemunho, na hora que o povo começou a sair antes da votação, tem a vereadora do PT ficou louca, né? Saiu corrida. Não vai embora não. Não deixa sair. Não deixa sair, é o negócio. Saiu porque ela queria ser aplaudida, né? Saiu, entendeu? Então assim. Não ia ter ninguém pra aplaudir ela. Entendeu? Então. Foi exatamente a hora que o Leandrinho tava na tribuna. Eu acredito que é legítimo a presença de servidores públicos lá em momentos como esse. No entanto, eu questiono a relação do Sindispan com o Partido dos Trabalhadores, né? Então é uma questão, tanto que eu levei alguns números, né? Você pegar 12 anos do governo do PT, só para falar exatamente, deixa eu pegar minha colinha aqui, em 12 anos nós tivemos um aumento médio, né? De 5,57. Puxa vida. Então é abaixo do que foi apresentado em 12 anos, assim, a média, né? Você soma ao reajuste dos 12 anos, divide por 12, dá uma média de 5,57. Você teve, por exemplo, em 2003, não teve aumento nenhum. Puxa vida. E o vereador Lineu falou que o governo conversava com o sindicato.
Então, né? Só conversava, mas não, eu acho assim, beleza. Eu acho que me parece que existe uma relação bastante próxima do PT com esse sindicato, e a prova disso foi ontem, terça-feira, na sessão, onde alguns vereadores da esquerda nem falaram nada, para subir na tribuna já subi aplaudido. Eu achei o negócio assim, eu falei, mas que caramba é essa, gente? Eu não consigo falar, outros nem falou nada, já aplaudido, então a gente fica Você acha que o Lucão agiu certo, não ter esvaziado o plenário? Eu acredito que, na verdade, assim, ele é mais ponderado, né? Eu confesso pra vocês, se eu tivesse lá na presidência, eu já tinha mandado todo mundo sair. Gustavo tava não que eu seja, não quero as pessoas lá, mas eu acho que tinha um rapazinho lá com a placa de respeito, mas ninguém respeita, eles não respeitavam ninguém. Sim. Eles queriam respeito, mas o inverso não era recíproco, então, né? É igual em Matão, né? Matão é o prefeito do PT. Eles deram um aumento de R$20 no ticket e ninguém fala nada. Então. 20, aqui é R$195. Sim. Lá é 20. E ninguém fala nada. Então por que não fala de lá também? É que o PT, querendo ou não, ele tem uma relação próxima com os sindicatos, né? Então eu acredito que, é até uma crítica que eu faço a alguns sindicatos, que eu acredito que defende mais o partido do que os trabalhadores que lá estão, né? Uma prova disso é que da média de 12 anos dá 5, pouquinho aí. E você não teve a gritaria ao longo dos 12 anos como teve terça passada, né? E sobre a atitude do prefeito Neto Donato, o que você acha, Gustavo? Eu acho que o Neto, ele faz o que é possível, né? Ele é uma pessoa com muita responsabilidade na gestão das contas públicas, né? Se ele dá um aumento maior que deu, teria comprometimento das contas públicas. Imagina, você dá 3% agora, só que não paga o salário em outubro. E aí? Né? Então existe um problema orçamentário. Você acha que eu quero que o servidor público tenha 20% de aumento, mas uma coisa é o que eu desejo, outra coisa é o que é possível. Sim. Às vezes o possível foi isso, o 6,56 era o que era possível nesse momento, diante do que está posto, e ainda deu um aumento real de 1,5. Entendi. Você vê aí pela região, tem cidade que não fez isso. Sim. Né? Então o prefeito Neto chegou até onde ele podia, porque ele tem que fazer escolhas. Ele não pode, não existe só o mundo dos servidores públicos. Sem falar da lei de responsabilidade. Tem a lei de responsabilidade, mas então assim, ele tem que fazer a gestão da cidade depois de dar o aumento, né? Sim. Eu sou servidor público, eu gostaria de ganhar 5 vezes mais do que eu ganho. Claro. Mas eu sei que em algumas situações um aumento, dependendo do tamanho do aumento, você compromete todas as contas públicas de uma cidade, de um estado e da federação. Exatamente. Então toda vez que der um tipo de aumento dessa natureza, você tem que agir com responsabilidade, né? Não pode ser jogar pra galera e acreditar, não, vamos fazer. Não, senão vai chegar uma hora. E outra, quanto mais desce pro servidor nesse momento, menos recurso para investimento na cidade, porque o bolo é um só. Sim. Se você aumenta uma coisa, você vai cortar de algum lugar. É verdade. Né? Então, aí, só para concluir, e aí eles estavam falando, precisamos de equipamento, disso, melhor condição. A melhor condição faz com dinheiro, para comprar as coisas. Agora, se você dá muito aumento, você vai comprometer outras questões aí, sim, inclusive para melhorar o ambiente de trabalho dos servidores. Esse mês tem o Parlamento Jovem lá na Câmara, né? Sim. Como é que estão os preparativos? Quando é que vai acontecer? Nós tivemos uma primeira etapa já, né? Que as escolas do estado do ensino médio que participam, os alunos apresentaram os projetos e agora nós estamos na etapa da diretoria de ensino, que é uma grande parceira. Eu falo assim que a Débora, ela sempre nos ajuda nessa questão, porque eles têm o público-alvo, né? É lá dentro das escolas estaduais que as coisas acontecem. A gente fornece o espaço, a logística para buscar os alunos, mas se não tiver o apoio da diretoria de ensino, a gente não faz. Então agora eles estão selecionando os projetos e a próxima etapa é 3 dias na Câmara, onde os 42 estudantes vão estar lá vivendo um pouquinho de como que é o parlamento na cidade de São Carlos, além de ter uma formação no primeiro dia, né? Ô Gustavo, eu acho o projeto maravilhoso. Porém, eu gostaria de saber, não sei se você tem esse número, ou se não tem, você pode depois mandar pra gente, que você já fez esse parlamento jovem outras oportunidades. Sim, esse é o 7º. Então, não é o primeiro. Desses 7,
quantos que participaram do parlamento, pelo menos, se candidataram a vereador. Aí eu preciso verificar essa informação. Entendeu? Porque é legal o projeto. Sim. Mas eles têm que, na hora do vamos ver, que é a eleição, disputar uma vaga na Câmara. E assim, não é só isso, né? Porque assim, o que gera o objetivo primeiro é gerar consciência. Sim, né? e depois... E os alunos, de alguma maneira... se interessar pela política e sair candidato. E em certa medida não é obrigado, né? Mas A verdade é uma só. O Parlamento Jovem ele existe para acabar um pouco com a crítica que tem contra os parlamentares. Porque muita gente mete o pau em deputado e vereador e não sabe da dificuldade que é para aprovar um projeto. Na verdade, a questão, né? Assim, se for fazer crítica, que faça conhecendo o que é. Conhecendo, né? Então você vai ter um entendimento, olha, é essa a estrutura, é assim que funciona. Então, assim, você tem uma crítica mais embasada com conhecimento, senão você só fica reproduzindo que os outros estão falando. Sim, é verdade. Então são 42 em São Carlos? São 42 estudantes, né? Porque são 21 vereadores e 21 assessores. Eles fazem o trabalho em dupla. O projeto de lei que eles propõem para o parlamento. Você já teve acesso aos projetos? Você já chegou na verdade, na verdade, todos não. Eu sei do Arlindo que eu que ajudei a fazer. Né? Mas. Vale isso, hein? E agora sim, uma pergunta interessante. Quantos desses. 7 já, né? 7º. Quantos desses projetos viraram lei municipal? Viraram lei especificamente, não tem nenhum. Tá? Mas o que é importante é que algumas discussões acontecem, porque assim, o vereador ele tem uma grande limitação de legislar. Sim. No parlamento, a gente não põe essa limitação, porque se a gente fala que existe a limitação, explica como funciona, porque senão a gente não conseguiria trabalhar alguns pontos. Por exemplo, tem muitos projetos na área da saúde. Mas algumas coisas que são apresentadas no parlamento, o vereador não pode nem legislar sobre o assunto. Mas se a gente for por o critério da lei nesses projetos, nós vamos ter um cenário muito pobre de discussão para tratar. Então a gente deixa eles livres para tratar de qualquer tipo de assunto, até mesmo que esse projeto de alguma maneira não possa ser proposto por vereador, mas que abra aí a reflexão para se pensar a cidade, e aí sim, essas ideias de se pensar a cidade pode ser motivo do executivo trabalhar alguma coisa no tema, entendeu? É isso que eu acho que também é bastante importante. Gustavo, quando você recebeu o convite para ser líder do governo, como foi? Você assustou? Não, na verdade, assim, eu estou no meu 9º ano de vereador, né? Eu até falava na posse, aquele Gustavo do primeiro ano, né? Porque assim, eu tinha conhecimento teórico, eu estava preparado para ser vereador, aqui eu não estou sem falsa modéstia, porque eu sou formado em Direito, formado em Filosofia, tenho mestrado em Educação, então a teoria do parlamento eu conhecia, tal, tudo, mas a gente tem o dia a dia, né? O dia a dia a gente não aprende nos livros, né? E nesses 8 anos e mais esse ano aqui, que é o 9º ano meu, a gente já aprende bastante, né? Sei o momento de brigar e o momento de recuar e o momento de dialogar. Então eu acredito que os 8 anos foi a construção desse convite do Neto, né? Eu estou do partido do prefeito, né? Tenho um bom relacionamento com ele. Ele sabe que eu não sou vereador da faca do pescoço, né? Que quando quero alguma coisa eu dialogo, né? Sempre pelo bem da população e não exijo. Eu sou um cara ponderado, apesar de às vezes dar uma de maluco, né? Mas na verdade esse maluquice sua só terça. Entendeu? Então assim, né? Eu até brinco com o meu pessoal, falo assim, a cada 6 anos eu dou uma... Então agora da casa, só daqui 6 anos. Eu me lembro aqui de cabeça que eu fiquei mais bravo assim, foi outras 2 vezes, né? Uma vez que eu queria a reforma rápida da UBS da Redenção e teve alguns percalços na Câmara, e quando estava tratando da questão do aplicativo, do transporte por aplicativo, e eu, no meio da conversa, resumindo aqui, eu mandei o Coca voltar para Araraquara. Então, assim, e ele voltou. Conselho, aí, então, tirando isso, acho que eu sou mais prudência do que berro. Ô Gustavo, você dá aula lá no Arlindo. No Arlindo Bittencourt, isso. E nós temos informações que o Arlindo foi escolhida como escola
escola cívico-militar, é isso? Na verdade, não. Existe uma eleição dentro da comunidade escolar e o governador Tarcísio, ele tem uma sabedoria nisso. Em vez de impor de cima para baixo, ele quis ouvir as comunidades escolares, né? Quem é a comunidade escolar? Professores, pais e os alunos, né? Os pais responsáveis, né? Então, o que fez? Fez uma eleição, olha, você deseja, né? E a maioria, uma ampla maioria da comunidade escolar aceitou que o Arlindo continuasse nesse processo. O governador vai escolher 100 escolas para esse momento. Nós já temos no estado de São Paulo 70 escolas habilitadas que passaram por esse processo de escolha junto à comunidade escolar, e agora tem algumas outras etapas, né, para ser concluída. Tendo concluído isso, aí vem a escolha do governador e do secretário de Educação, Feder, quais são essas 100 escolas, né? Tá, e o Arlindo está selecionado. O Arlindo passou nessa etapa. A comunidade escolar do Arlindo Bittencourt, ela quer a escola cívico-militar. Que legal. Pelo menos uma grande maioria, uma ampla maioria, assim, decidiu, né? Com meu voto favorável também, né? Gustavo, explica para o ouvinte que está nos acompanhando nesse momento que tem muito fake nesse assunto, que agora o policial que vai dar aula, que o professor vai ser afastado da escola. Não, de forma alguma. Veja, explica como é que é. A primeira coisa que tem que ter, a lei de diretrizes e bases da educação fala que você dá aula, que nem eu dou aula de filosofia, história e sociologia, você tem que ter formação nessa área. Né? Então, assim, o professor de matemática vai ser professor de matemática, o professor de filosofia, história, de humanas vai ser os professores de humanas. Então, assim, o pedagógico continua da mesma maneira, né? A diretora da escola continua sendo a diretora da escola. Não vai ser o sargento mandando na escola. O que nós vamos ter lá, uma organização do espaço escolar, em primeiro momento, onde você vai ter o pessoal, o militar dentro da escola, para que haja um mínimo de ordem, né? Não é no Arlindo que eu estou dizendo, mas eu já tive em outras escolas no passado, onde o corredor parecia o shopping, né? No meio tá tendo aula e os alunos lá andando, o inspetor lá de aluno querendo pôr ordem, não conseguindo. Então, assim, eu acredito que a presença de um militar na escola, ele possa trazer em primeiro momento um respeito, né? E consiga conduzir aí de repente de melhor maneira. E outra, em momentos oportunos, dar um pouquinho de civismo para a criançada, para os adolescentes, porque eu acredito que é importante, né? Você ter um pouquinho de compreensão do que é a república, o que é o país, né? Porque senão a gente fica numa situação... E cantar o hino brasileiro, né? Os alunos não cantam mais o hino brasileiro, não sabem a letra do hino brasileiro. É brincadeira. Eu acho que vai ser bacana. Na bandeira, eu sou favorável. E assim, tem os que são contra, não quer alternativa de ensino. Nós temos hoje escola de período integral. Quando foi implantada no Jesuíno de Arruda, eu era professor lá. Tinha gente que era contra. Eu sou favorável mesmo não podendo, porque eu não consigo me dedicar 40 horas numa escola e ainda conduzir os trabalhos na Câmara. Hoje eu dou 10 aulas, eu continuo sendo professor, mas com uma carga reduzida, porque senão eu não consigo, né? Para me dedicar à vereança, eu preciso ter um tempo livre. Mesmo assim, veja, o Jesuíno era a escola que eu sempre sonhei dar aula. Mesmo nessas condições, eu defendia a escola de período integral. Mas teve gritaria, teve moção contra, teve uma dinâmica. E hoje está aí. A CPV, as melhores escolas, as escolas mais premiadas são as de período integral. Pois é. O Sebastião de Oliveira Rocha, e assim, né? Então, não tem não sei quantos alunos em faculdade pública. Você entendeu? Então, aí você tem a escola normal, que vai continuar tendo. Você tem as de curso técnico. E agora, cívico-militar, qual o problema de você ter mais um modelo? O pai e a mãe que não quiser o filho nesse mundo, não põe. O professor não quer estudar, sai dali, vai para outra escola. Agora, porque você não quer, você vai evitar, o outro não tem o que quer, não tem o direito de ter? Tem a opção. E é isso. Não é só isso, né? Então, assim, se você falasse assim, vai mudar a política pública educacional do estado inteiro, não vai ter nenhum outro modelo, só esse. Aí eu falo assim, você que não gosta, você tem que lute. Mas não é o caso. O cara que não quer, ele não quer pra ninguém. Ele não quer nem pra ele, nem pros outros. É aquela democracia
democracia que eles defendem, que em certa medida para mim eu até questiono se eles defendem a democracia ou um totalitarismo vermelho. É verdade, concordo. Entendeu? Então... Ô, Gustavo, eu peço licença a você um minuto, porque eu quero falar com o Caio, que está na linha nesse momento, da Nova Sangás. Caio, bom dia. Muito bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Tudo você? bem, Caio. Que bom iniciar esse final de semana, né? Chegando aí, com aquela promoção que a Rádio São Carlos proporciona para nós, junto com a Sangás. E quais são as promoções então, Caio? Ligando aqui hoje no 08000 14 8240, falando que é ouvinte da São Carlos FM, vai ganhar na hora aquele super desconto. De R$ 133,90 vai sair por apenas R$ 126,90 entregue na porta da sua casa. Olha que beleza. E tem brinde também? Exatamente. E junto vai uma sacolinha com os seguintes brindes: uma fruteira com desenho, um escorredor de arroz e uma petisqueira. Que beleza. E quais são os telefones, Caio? Temos o 08000 14 8240 e o nosso WhatsApp 33758101. Olha que beleza. Ô, Caio, e se a pessoa quiser ir na loja física, ela pode? E quais são os endereços? Pode sim vir até nos encontrar até numa loja física, falar que é ouvinte da rádio e a gente vai aplicar o desconto. Temos a Matriz, que é na Avenida Grécia 470, localizada aqui na Vila Prado. Temos a loja 2, que é ali no alto da Vila Neve, na volta de Camargo, que é 860. Lá também tem uma loja de conveniência. E temos a loja 3, que é no Parque Santa Felícia, na Marcos Vinícius Melo de Moraes 480. Quais são os horários de funcionamento? De segunda a sexta, das 8 às 20 horas. De sábado, das 8 às 19 horas. E finais, domingo e feriados, das 8 às 13 horas. E também lembrando que vocês entregam água, né, Caio? Exatamente, também fazemos a entrega de água de 10 e de 20 litros. De brotas? De brotas. Oh, que beleza, água boa, hein? Ô, Caio, então vamos fazer o seguinte, repete por favor o telefone da Nova Sangás para ficar na memória dos nossos ouvintes e, claro, fazer o seu pedido. 08000 14 8240. O nosso WhatsApp 33758101. E o horário de funcionamento mesmo? De segunda a sexta, das 8 às 20 horas. Sábado, das 8 às 19 horas. Domingo e feriado, das 8 às 13 horas. Tá certo. Caio, muito obrigado. Um bom fim de semana para você e, claro, boas vendas. Obrigado. Vocês também, tudo de bom. 8 horas e 25 minutos, pode olhar aí o 8h25. Gustavo, eu quero agradecer a sua presença e quero deixar o microfone da São Carlos FM aberto para você abordar algum assunto que talvez eu não tenha falado, algo que você acha que é de extrema importância falar agora para os nossos ouvintes. Vamos lá, estou no aguardo, acredito que eu protocolei um projeto de lei que muda o nome da guarda para Polícia Municipal, né? E muitos me questionaram, mas como que está isso? O Tribunal de Justiça está derrubando as liminares. Veja, não é uma matéria consolidada. Eu acredito que trazer a Polícia Municipal é algo importante para dar mais respeito ainda para hoje os guardas municipais tenham. O STF, né? Ele entendeu e reconheceu as atribuições de polícia da guarda, né? E só continua sendo guarda. O que é o guarda? O guarda é quem cuida. Agora a polícia é quem pode fazer abordagem, quem pode fazer a proteção do cidadão. E já fazem. E já fazem. E foi reconhecido em fevereiro agora pelo STF. Acredito que nada mais justo que eles possam ser chamados também de polícia municipal. Porque na hora que encosta o carro tá escrito polícia, o respeito é um. Você tá lá, guarda, o cara pode levar, caramba, que não vou, porque às vezes por guardinha, né? Guardinha. Chama de então guardinha. Veja, eu acredito que esses servidores públicos que cuidam da segurança da cidade, e cada dia mais, eles têm que ter um reconhecimento, primeiro nessa questão psicológica, na hora da abordagem as pessoas reconhecerem que ele tem esse poder de polícia, de fazer a abordagem, a revista nas pessoas
como a polícia militar assim já faz. Então eu acredito que primeiro o benefício dessa mudança de nome vem para acolher o entendimento do STF das suas atribuições. Veja, eu não estou mudando atribuição nenhuma. O nome só reconhece uma atribuição que já existe. Só nomenclatura. E isso chega na hora, imagina, o carro encosta, polícia, o pessoal para calma lá, vamos respeitar, né? Eu acho que é algo importante, algo que alguns policiais, alguns guardas municipais me procuraram, né? Para que fizesse essa mudança da legislação, não é algo da minha cabeça, né? Então, assim, é algo que vem para atender a demanda da nossa guarda, que tanto faz. Fui visitar eles recentemente, um trabalho excelente, como que chama? CCO? Não, o novo sistema da guarda. A muralha? A muralha. Eu fui lá, Paulista. em meia hora, duas vezes acionou. Olha só. Uma que um cara tava, um carro roubado, né? E outro, uma moto que tava em cima de um carro. Puxa vida. Então era de pessoa procurada pela justiça. Então, assim, a guarda tem feito um belo trabalho. E cada vez mais precisa ser reconhecida pela população. E eu acredito que esse projeto ele vem para dar essa contribuição. E quando vai estar em pauta? Eu estou aguardando, se não for dessa semana, para a próxima, né? Gustavo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Volte sempre e nós estamos à disposição aqui para que você possa esclarecer aí algumas dúvidas que venham a ter da sociedade em relação à Câmara Municipal e o seu mandato. Estou sempre à disposição, obrigado pelo espaço, um espaço sim democrático, né? Que escuta, eu vi ontem, veio o Djalma, hoje estou eu aqui, né? Exato. Então é um espaço que abre para todas as pessoas, seja de direita, de esquerda. Eu acho importante isso, não foi o que nem aconteceu na Câmara terça-feira, que só um lado podia falar. Obrigado. Paulo Melo. Valeu, Ivan, bom dia, eu volto amanhã. Amanhã o plantão é meu, sabadão, né? Estarei aqui então a partir das 7 da manhã e depois na segunda edição ao meio-dia. Excelente sexta-feira a todos. Boa sexta-feira e bom descanso para você, Ivan. Obrigado, Gustavo Pose, mais uma vez. Ronaldo Piloto, Matheus, muito obrigado pela presença aqui. E a você que está no 107.9, nosso muito obrigado. Obrigado a você que está pelas nossas redes sociais também, por ter compartilhado e participado conosco. Eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau! Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Termina agora, Primeira Página no Ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.